Oi meninas, tudo bem? Oi. Estamos aqui para conversarmos e para falarmos sobre Marcos capítulo 7. E depois dos milagres dos últimos episódios do capítulo anterior, agora nós encontramos Jesus mais uma vez sendo confrontado, mais uma vez sendo questionado pelos seus opositores, os fariseus e mestres da lei. Só que agora eles não vão diretamente para Jesus, vão tentar ir pelo meio dos seus discípulos. Como a gente leu ali dos versículos 1 ao 23, é um momento onde Jesus ele está reunido com seus discípulos e os mestres da lei, os fariseus, enfim, eles começam a questionar a Jesus por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos, que era uma tradição judaica. E nesse questionamento, Deus nos ensina algo que se aplica muito à nossa vida hoje, né, Simon? Sim, na realidade há um embate ali do que a gente poderia chamar da verdadeira espiritualidade, que parte do coração, e de uma espiritualidade puramente tradicional, no sentido de que vem da tradição, vem de regras de homens. O que isso significa no nosso meio, no nosso dia a dia? Nós vemos que muitas vezes as pessoas seguem costumes, seguem regras que são regras que funcionam dentro da igreja, dentro da denominação. Então elas vão lá todo sábado, se vestem de determinada forma, porque sabem que vão ser aceitas, vão lá, cantam aquelas músicas, até postam às vezes uma musiquinha nas suas redes sociais. Daí uma vez ou outra vai participar de um culto lá, num congresso, alguma coisa, e vão seguindo esses movimentos simplesmente por tradição. Jesus está falando aqui, quando ele cita o profeta Isaías, ele diz: bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês, isto é, de pessoas que louvavam com os lábios, isto é, coisa externa, exterioridades, mas que o coração já estava longe do Senhor. Pessoas que viviam por regras. Se eu cumprir a regra, se eu for no culto certinho, se eu investir de determinado jeito lá na igreja, o que eu fizer depois do resto da minha vida, do meu dia a dia, na minha semana, é problema meu. Lá na hora de aparentar alguma coisa, eu estou seguindo as regras, então está tudo certo. Jesus disse que são hipócritas, porque não seguem uma espiritualidade que vem do coração. Né, Josi? Isso não é a motivação do coração, que é o que a gente tem conversado e debatido bastante aqui. Porque o que realmente me faz amar e obedecer a Deus? É só uma lista de regras? Ou é que verdadeiramente eu amo a Deus e obedeço Ele porque isso é a motivação do meu coração? E Jesus fala como Ele se importa, né, com o coração, e Ele faz esse choque daquilo que a gente vê, das exterioridades, com aquilo que Deus vê, que é o nosso interior. E Ele vai dizer que é do interior, que é do coração, que vai vir a maldade, que vai vir a impureza. Ele cita uma lista aqui, ele faz uma lista inteira de pecados, de coisas que nos afastam de Deus, de coisas que talvez até esses hipócritas cometiam no seu interior, e que Jesus traz aqui. Eu gostaria de ler para vocês, porque é uma lista grande, a gente passa por cima dela às vezes e não se dá por conta do que quer dizer. Aqui é primeiro, adultério, a gente sabe o que é, né? Aquela pessoa casada que se envolve com outra pessoa. Prostituição tem a ver com atos de imoralidade sexual extraconjugal. Homicídio, tirar a vida de outra pessoa. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, embora maculada ainda pelo pecado, mas nós não temos direito de tocar no outro ser humano e tirar a vida por causa dessa imagem. Furto, apropriar-se de alguma coisa que pertence à pessoa. Avareza, olha aí, ó. Aquele negócio que a pessoa quer ter cada vez mais, avarento, não tem um coração bondoso. É a pessoa que ama o dinheiro. Maldade,
fazer o mal para os outros. Isso aí nós sabemos muito bem, né? Engano, enganar ou iludir as pessoas. Esse aqui, ó, dissolução ou libertinagem. Isso aqui, gente, especialmente nas redes sociais, isso aqui tá a milhão. Tem muito. Vocês veem dancinhas sensuais no TikTok. Vocês veem músicas com palavras imorais, com palavras que você não poderia cantar, por exemplo, perto do seu pastor. Uma música que você não poderia ouvir perto do seu pai, da sua mãe ou de um irmão da igreja. Por quê? Porque traz uma linguagem libertina, uma linguagem imoral. Jesus está condenando isso como pecado. E quem traz isso no coração está se manchando cada vez mais, está fazendo da impureza um trono para o seu coração. Ele continua falando de inveja, que nós sabemos muito bem o que é, calúnia ou blasfêmia, o pessoal fofoqueiro, que sempre coloca uma coisinha caluniando os outros, soberba, aquela pessoa que se acha melhor do que as outras, é melhor por causa que eu faço isso, a outra não faz, eu tenho isso, a outra não tem, eu sou mais inteligente, sou mais bonito, sou mais isso, é soberba, é tudo maldade que vem do coração. E por último, ele cita loucura, nessa versão aqui diz, em outras versões vai trazer algo diferente, mas olha só, nós poderíamos entender como uma incapacidade que a pessoa tem de discernir o bem e o mal, discernir a moralidade da imoralidade. Sabe aquela pessoa que na igreja consegue achar os hinos muito legais, consegue achar o congresso e o pregador uma bênção, mas que lá no mundo também acha legal pessoas imorais, pessoas libertinas, pessoas que têm uma vida dupla, acha o louvor bacana, mas também acha a música bagaceira bacana. O que é isso? Isso é uma espécie de loucura, no sentido de que a pessoa não tem um padrão, não consegue discernir, não, isso aqui não combina com isso aqui é imoral, isso aqui é moral. Jesus está dizendo que todos esses males procedem de dentro do coração e são atitudes e pensamentos pecaminosos que nos sujam, gente. Deus olha para isso com pavor. Nos versículos de 24 a 30, nós vamos ver que Jesus ele foi para outra região, uma região gentílica, ou seja, era uma região onde não tinha o povo judeu, era mais o pessoal que não era judeu. E lá uma mulher encontra ele e clama desesperadamente para que ele liberte a filha dela que estava com um espírito maligno. E mais uma vez aqui Jesus opera um milagre. Eu acho que pode continuar falando do próximo trecho, porque tanto essa primeira história da mulher cirofenícia, né? Alguns textos vão dizer que é a mulher cananeia, quanto o segundo acontece fora do ambiente de Israel. Então, tu poderia continuar. Isso que daí nos versículos 31 ao 37, onde finaliza o capítulo, nós encontramos Jesus dando a cura para um surdo e para o gago lá na região de Decápolis, mais ou menos a mesma região do Gadareno, do endemoniado de Gadara. Exatamente, olha ali, diz que depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Ele era surdo e tinha problemas na fala, possivelmente é gago, tá? Então voltou aos olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Olha isso, esse ato de Jesus de, ao mesmo tempo que está suspirando profundamente e elevando os olhos para o céu, pode resumir o que é a sua missão aqui na terra. Ele é um Deus encarnado que age pelo poder de Deus. Ele age pelo poder divino, por isso que ele eleva para o céu. Deus tem algo como o céu, que é muito forte e que é o que o move. Mas olha que impressionante, ele não está preocupado simplesmente com o Pai, com o poder do céu, com o poder do Espírito que vai usá-lo para curar aquele surdo gago. Ele também
suspira profundamente ao ver a situação daquele homem. Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com o sofrimento do ser humano. Mesmo um Deus poderoso, um Jesus poderoso que olha para o céu e sabe que vai curá-lo, que clama, o Espírito vem e usa Jesus para curá-lo. Mesmo assim, ele tem a sensibilidade de suspirar profundamente diante da situação daquela pessoa. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Um Jesus compassivo, que tem compaixão por nós. E o interessante é que o Simon e eu estávamos conversando que ele estava com os judeus, com os fariseus, que tinham uma religiosidade baseado em regras, em tradições, e ele vai para uma região onde não tem regras e tradições. Não era considerado povo de Deus. Isso, não era considerado povo de Deus, eram os gentios, mas ali também Jesus encontrou fé e salvou e curou a vida dessas pessoas. E o que nós podemos extrair para a nossa vida, aplicar na nossa vida, é que a verdadeira espiritualidade, que o verdadeiro relacionamento com Jesus não está baseado em lista de regras, não está baseado em tradições, não está baseado naquela caixinha onde, de certa forma, eu sou crente com o pessoal da igreja, mas fora da igreja eu não sou aquela pessoa. Eu acabo me transformando porque eu acabo me alimentando e querendo ser igual às outras pessoas. Por isso que a gente não tem que cuidar só da nossa exterioridade, mas sim do nosso interior com Jesus. Amém? Valeu!